Bom dia, queridos alunos da EBD, a paz do Senhor, amados irmãos. Mais uma vez o Senhor nos dá a bênção, a alegria de podermos estudar mais um pouquinho, mais uma porção da sua palavra gloriosa. E nós vamos fazer uma oração introdutória, você aí no seu lar, na sua casa. Curve a sua cabeça, feche seus olhos, vamos pedir a Deus que nos abençoe e nos ilumine nesta manhã. Bendito Deus, eterno Pai, queremos te glorificar, ó Pai, por esta oportunidade gloriosa que tu nos concede de mais uma vez estarmos, Senhor, aprendendo, estudando mais um pouco da tua palavra. Que cada coração, cada mente seja iluminado, Senhor, porque nós precisamos da luz do Teu Santo Espírito para a nossa caminhada. Fica conosco, nos abençoa. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Então, queridos irmãos, nós hoje iremos estudar a lição de número 4 da nossa revista, cujo título, Crise também é oportunidade de recomeço. Estamos falando de algo que estamos vivendo, né, irmãos? E nós sabemos que a situação pode estar difícil, mas Deus quer falar conosco, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente o nosso Deus. Nós podemos ler o texto áureo da nossa revista, que diz assim: então levantaram a sua voz e tornaram a chorar, e Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Ruth, capítulo de número 1, verso 14. A verdade aplicada nos diz assim: a fidelidade, mesmo na hora da crise, nos conduz às mais sublimes vitórias. Glória a Deus. Os objetivos da nossa lição são maravilhosos e eu quero destacá-los aqui nesta manhã. Ensinar que a fidelidade produz recompensa. Apresentar o caráter e a beleza da mulher cristã. Mostrar que Deus sempre cumpre as suas promessas. Agora nós vamos aos textos de referência, que está em Ruth, capítulo de número 1, verso 8, 9, 16 e 22. Diz assim a palavra do Senhor: disse Noemi às suas duas noras: ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste com os falecidos e comigo. O Senhor vos dê que acheis descanso cada uma em casa de seu marido. E beijando-as, levantaram a sua voz e choraram. Disse, porém, Ruth: não me intes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, eu irei, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Assim, Noemi voltou, e com ela Ruth, a moabita, sua nora, que voltava dos campos de Moabe, e chegaram a Belém no princípio da cega das cevadas. Nós encontramos aqui, irmãos, alunos amados, uma história de tempo de crise, onde duas mulheres, nora e sogra, assim sendo Noemi e Ruth, fazem dessa história uma história que se encaixa perfeitamente nos dias que estamos vivendo.
elas entram finalmente num acordo, depois de labutarem ali como ficaria a situação, porque estavam perdidas. Imaginem vocês numa sociedade onde a presença masculina era algo imprescindível. Agora, as duas mulheres se veem sozinhas. Noemi, quando partiu para as terras de Moabe, partiu fugindo de uma crise de fome. E lá seu marido morre, seus 2 filhos morrem e fica ela com 2 noras. Muitas vezes, irmãos, nós não conseguimos alcançar o que é uma situação desta, porque não mergulhamos dentro daquela situação. Mas eu quero te pedir que nesta manhã você se debruce sobre este cenário para que você possa entender o que elas estavam vivendo. Crise, em geral, traz perdas. Crise, em geral, faz com que sejamos levados a tomar decisões, e muitas vezes decisões das quais não queremos, mas é necessário. Muitas vezes precisamos deixar algumas coisas para que Deus possa trabalhar. Quem sabe se nesta manhã você está perguntando algumas coisas ao Senhor e com certeza Deus irá falar ao teu coração adiante dos dias que estamos vivendo. Ruth e Noemi protagonizam este livro, tanto que estamos baseados no livro de Ruth. E nós entendemos que, pela fé, essas mulheres chegaram a lugares inimagináveis. Elas não conseguiam alcançar, como muitas vezes nós não conseguimos, que o poder de Deus estava atuando e levando-as a lugares, tanto físico como posição, lugares altos. E a palavra de Deus diz que nós não sabemos os pensamentos que Deus tem a nosso respeito. E esta história, esta lição, vai nos revelar coisas profundas, porque o nosso Deus, Ele ainda age assim. A relação de uma sogra e nora possibilitou Deus trabalhar e revelar a glória dEle, como ainda hoje Ele faz. Mas é preciso nós entendermos que o momento de crise não é o fim. Muitas pessoas ficam apavoradas, ficam perturbadas, achando que é o fim, pois para Deus é o começo de uma linda história, como aconteceu na vida dessas mulheres. Ruth teve que fazer uma decisão assertiva, uma escolha. E nós sabemos que escolhas muitas vezes não é um caso fácil, mas ela fez uma escolha assertiva que envolveu determinação. Veja bem que Ruth vivia no meio do seu povo, estava acostumada com os seus deuses, com seus familiares, com os seus costumes. E vem Noemi e lhe ensina coisas novas, coisas diferentes, coisas maravilhosas, que com certeza Ruth deixou
que aquilo entrasse no seu coração e desejou conhecer mais de Deus, porque exatamente foi isso que levou Ruth a tomar a decisão que tomou. É preciso, na hora da crise, estarmos perto de pessoas que nos aproxime de Deus, que exale em sua vida o perfume de Cristo, que se faça testemunha do poder de Deus, porque assim sendo, nós conseguiremos vencer. Muitas vezes as pessoas acham que é dinheiro que traz solução, que é amizades que possam trazer alegria. Sim, mas nós precisamos de pessoas que nos conduzam à presença de Deus, para entendermos o mistério de Deus na nossa vida, o querer de Deus na nossa vida. Porque através das nossas vidas, Deus escreve histórias. Aleluia! Como é que você está nesta manhã, hein, querido aluno? O que está se passando? Qual é a dúvida? Somos humanos, somos passíveis de sentir, de ter esses sentimentos. Mas eu quero te dizer, Deus está presente e está trabalhando. Aleluia! Quando Jesus falou com seus discípulos que eles seriam testemunhas, nós ainda hoje somos testemunhas do poder de Deus. Eu sei que você tem algo para testemunhar que Deus já fez na sua vida. Eu tenho algo, muitas coisas para testemunhar, coisas que eu não esperava que Deus viesse a fazer, e Deus, conhecendo meu coração, Ele se revelou no momento em que nós menos esperávamos. Aleluia! Deus está fazendo isso ainda hoje. E essa caminhada com Ele faz com que nós superemos as crises. Isso alegra o coração de Deus, porque mostra que nós estamos confiando no seu poder, na sua glória, na sua majestade, que é capaz de mudar todo o rumo da nossa história. Nas crises, faça escolhas em Deus. Eu peço a você que abra a sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo de número 30, verso 15, que diz assim: observa que hoje te proponho a vida e o bem, a morte e o mal. E lá no verso de número 19, Moisés diz assim: eu tomo hoje o céu e a terra como testemunhas contra ti, de que propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolha a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Noemi estava com duas mulheres que precisavam tomar uma decisão também. E Noemi diz para elas: olha, voltem para as suas casas, porque eu vou seguir o meu caminho. Orfa tomou a sua decisão com muita dor, deixou sua sogra, mas voltou para o seu povo. E Noemi tomou a decisão da vida. A Bíblia não fala o que aconteceu com Orfa, mas fala sobre Ruth, que através da sua decisão, ela ficou cheia, alcançou uma posição elevada que qualquer mulher gostaria de tomar. Vemos aí que precisamos aprender a fazer nossas escolhas com os olhos do Senhor, para não fazermos escolhas erradas. 2.3, na sua revista, diz que no mundo tereis aflições.
As crises, irmãos, queridos alunos, são passageiras. Elas não são para sempre. Na crise, Deus está trabalhando. Fora da crise, Deus está trabalhando. Ele trabalha em todo o tempo. Mas é preciso recomeçar. Ele está nos olhando e vendo como nós nos comportamos. Veja bem, a palavra crise, se você tirar a letra S, vai formar a palavra crie. E o poder de Deus criativo está na minha vida e na sua vida. Mas é preciso nós tomarmos uma decisão. Não podemos ficar parados. É preciso recomeçar. Nós vemos por aí países que passaram por situações de fatalidade, de tragédias, pessoas que perderam tudo. E ao longo do tempo, você vai olhar e está tudo refeito. Reconstruíram, ao passo que, se ficassem chorando, ficassem entregues à dor, nada disso aconteceria. Eles não poderiam viver coisas novas. Quem sabe se é isso que Deus quer fazer com você neste momento? Crie, se reinvente, cresça. O poder de Deus está na sua vida. E Ele quer manifestar a sua glória. Aleluia. Milagres acontecem na hora do recomeço. Veja bem, irmãos, quando elas chegam, as mulheres, as duas chegam na cidade de Belém, que retornam à sua cidade, meu Deus, que situação difícil, de mãos vazias, sem os maridos, sozinhas. E aí, como é que elas dariam conta de ter a provisão necessária e tudo mais? Mas Ruth dá ouvidos, obedece à voz da sua sogra. Minha filha, nós temos um parente aqui nesta cidade muito rico. Ele tem um campo onde as pessoas trabalham. E vá até esse campo, trabalhe, fique lá. E, irmãos, veja bem, não era um trabalho muito gostoso não, viu? Não era um trabalho de muito valor, mas todo trabalho tem seu valor. Ainda que muitas pessoas não queiram ver dessa forma, mas o recomeço, todo começo é difícil, todo recomeço é difícil, mas é preciso nós termos a humildade. Todo recomeço requer atitude, requer vontade, foco e determinação. Porque através da fé você avança e alcança as bênçãos de Deus. Vamos ler em Ruth, capítulo de número 2, verso 11 e 12. Vamos confirmar aqui o que a palavra de Deus está nos dizendo. Quando Ruth chegou no campo, o dono do campo veio até ela e disse-lhe: bem se me contou quanto fizeste a tua sogra, depois da morte de teu marido, e deixaste a teu pai e a tua mãe, e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conheceste. O Senhor galardoe o teu feito, e seja cumprido o teu galardão do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas te vieste abrigar. Meu Deus, que coisa linda! Ruth ainda não sabia de quem se tratava. O dono do campo ficou sabendo
do caráter de Ruth. Veja bem, irmãos, as mulheres moabitas não tinham uma boa fama. Mas quando Ruth chegou na cidade, fez a diferença. E logo chegou aos ouvidos de Boaz, que foi imediatamente confirmar. E viu, os seus empregados falaram para ele: olha, ela é uma mulher muito batalhadora. Não descansou até agora, trabalhando afinco. Irmãos, olha o resultado da obediência, o resultado da fidelidade, o resultado do trabalho. Existem muitas pessoas que querem conquistar as coisas sem trabalhar, mas é preciso trabalhar. Olha Deus falando nesta manhã. Vamos cuidar de algo que Deus coloca no nosso coração para fazermos. Eu não sei qual é o tipo de trabalho que Deus está colocando na sua mente, mas tenha certeza, Deus é fiel e poderoso para cumprir as suas promessas. Seja de que maneira for, com dignidade, qualquer pessoa consegue a bênção de Deus, alcança a bênção de Deus, mas é preciso ter dignidade e fidelidade. Aleluia. No 3.1 diz que milagres no recomeço. A ida de Boaz até aquele lugar onde Ruth estava foi um milagre, irmãos. Foi um milagre. E você sabia que o Espírito Santo, ele se achega até nós para nos animar, para nos fortalecer. Quantas vezes estamos abatidos, estamos tristes, cabisbaixo, e o Espírito Santo vem e nos anima. Fala conosco. Muitas vezes as pessoas estão procurando ouvir coisas através das pessoas, mas Deus, ele fala conosco, ele nos anima, e é preciso nós darmos crédito à palavra de Deus, aleluia, e os milagres de Deus hão de acontecer. Toda ação gera uma reação. Aqui na nossa revista, nós encontramos, o comentarista diz assim: a atitude de Ruth em sair de Moabe, terra de idolatria, de luto, de incertezas, e escolher ir com Noemi para Belém, a casa do pão, trouxe para ambas a vitória esperada. Elas não sabiam o que poderia acontecer, mas a esperança de uma renovação, de um começo, um novo começo, trouxe para elas algo inesperado. Ruth se desprendeu do orgulho e da altivez, reconhecendo a soberania de Deus. Quantas pessoas não querem batalhar, fazer alguma coisa que julguem não ser algo nobre? Irmãos, todo trabalho é nobre. Todo trabalho com dignidade é nobre. Então, é preciso nós termos um olhar ungido, um olhar cheio da unção de Deus para aquilo que Ele nos impulsiona a fazer. Que ações terei que realizar com a graça do Senhor e a direção do Espírito Santo? Muitas vezes precisamos olhar para dentro de nós mesmos e ver o que é que está impedindo de termos uma reação para agradar, ou melhor dizendo, uma ação para que venha existir uma reação até mesmo da parte de Deus em nosso favor. Vamos olhar para dentro de nós, irmãos. Vamos parar de ficar olhando para o lado, olhando para as pessoas, olhando para quem está fazendo algo que muitas vezes você não está se agradando, mas olhe para dentro de você. O que é que Deus está falando contigo?
O que é que Deus está sinalizando para que você esteja fazendo? Precisamos parar e atentarmos para isso. Depois da tempestade, vem a bonança. Todo período de angústia, todo período de dor, se estivermos caminhando com o Senhor, podemos ter a certeza que Deus vai mudar a história. Quando lemos a palavra do Senhor, as muitas histórias que aqui estão registradas, nós vemos que se não houve sucesso, não foi por conta de Deus, foi por conta do homem. E nesta manhã, eu creio que Deus tem resposta para a sua vida. Mesmo em tempo de crise, nós podemos desfrutar da alegria do Senhor, porque a palavra de Deus nos diz que na tristeza, na alegria, seja em que momento for, se a presença de Deus estiver conosco, sempre seremos abençoados. Algo aconteceu na vida de Ruth. Ruth foi para aquela cidade, não esperava que um remidor pudesse trazer nova vida para ela e sua sogra, porque, segundo a lei do levirato, você pode ler em Deuteronômio, capítulo de número 25, versos 5 e 6, que havia uma lei que um parente próximo poderia mudar a história das mulheres que ficassem viúvas naquela ocasião. Olha aí, Ruth não imaginava que havia essa bênção na vida dela. Por quê? Por causa da obediência, por causa da fidelidade, Deus coroou aquelas mulheres. E através do casamento de Ruth com Boaz, o dono daquele campo, aquele homem rico, nasceu Obed, e Ruth passou a fazer parte da linhagem de Jesus. Meu querido, a palavra de Deus diz: eu é que sei, o Senhor é que sabe os pensamentos que Ele tem a respeito de vós. São pensamentos de paz. Receba a bênção do Senhor nesta manhã. Seja feliz na presença do Senhor. E Deus, com certeza, há de cumprir as promessas de Deus nas nossas vidas. Ele há de cumprir essas promessas. Vamos orar, agradecendo a Deus por esta manhã de vitória, manhã na qual o Senhor tem falado aos nossos corações, e deixe essa palavra ferver, ser trabalhada aí dentro do seu coração, tá bom? Bendito Deus, queremos te glorificar por esta porção gloriosa, por estes ensinamentos, ó Deus, que está aqui na tua palavra. Mas muitas vezes, ó Pai, devido à solicitude da vida, nós deixamos passar. Mas nesta manhã, pela tua infinita bondade e misericórdia, estamos sendo regados, ó Deus, por esse orvalho tão gostoso que alegra a nossa alma. Fica conosco, nos dá um dia de paz, abençoa todo o teu povo sobre a face da terra, porque tu és o nosso Deus. Deus te abençoe e até a próxima Escola Bíblica.